A questão diante de nós, então, é o que é o Evangelho? O Evangelho, ela é toda a mensagem da Bíblia ou uma mensagem específica na Bíblia? O termo Evangelho, ele é apenas um sinônimo para toda a Bíblia, uma doutrina específica dentro da Bíblia. Todas as vezes que alguém prega a palavra de Deus, isso significa que o Evangelho foi pregado? O que é o Evangelho? Bem, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, nós leremos o versículo de número 16. 1 Coríntios 9, 16, nosso primeiro texto para essa noite, que diz o seguinte: porque, diz Paulo, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Você pode perceber na própria estrutura do versículo, no próprio sentimento do versículo, que o Evangelho é uma mensagem específica, não é? E esse é um de vários textos na Palavra de Deus que mostra que o Evangelho não é todo o conselho de Deus. O Evangelho não é um simples sinônimo para toda a Bíblia. Bem, a ideia prevalente em nossos dias sobre o termo, em cima do termo Evangelho, é que o termo Evangelho é um sinônimo para toda a Bíblia. E eu creio que muitíssimos pastores e seminários têm sucumbido a essa ideia, têm abraçado essa ideia, e com grande frequência você percebe as pessoas falando, usando o termo Evangelho como um sinônimo para toda a Bíblia. Nós temos que defender o Evangelho, e o Evangelho em Gênesis, e o Evangelho entregue por Deus, o cânon do Evangelho, coisas como essa, usando o termo Evangelho como um sinônimo para a Bíblia inteira. E o resultado de tomar o termo Evangelho como um sinônimo para toda a Bíblia é que a maioria dos pregadores hoje, tanto aqueles de uma perspectiva, um ponto de vista arminiano, quanto muitos calvinistas, ao encarar o Evangelho como um sinônimo para toda a Bíblia, então, ao pregarem, eles creem que é suficiente fazer um discurso veemente do púlpito, para que as pessoas aceitem, esse é o termo, não é, aceitem a Cristo, mas sem que eles deem uma explicação específica, clara, do real motivo por que as pessoas precisam receber o Senhor Jesus Cristo. E a ideia hoje é que se eu prego a palavra de Deus, trago uma doutrina, trago uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação, e digo ao pecador também, olha, você precisa de Deus, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Então eu preguei o Evangelho, quando muitas vezes o porquê, ou uma explicação clara do porquê o pecador necessita de Cristo não foi dada na mensagem. E isso é o resultado de encarar o Evangelho como um simples sinônimo para a Bíblia inteira. E é esse tipo de pregação de nossos dias que vem mais ao ouvinte como uma espécie de um convite, não é? Um convite superficial à conversão, um convite fácil à conversão, para que as pessoas respondam esse convite. E as pessoas que respondem esse convite, muitas vezes levantando a mão, não é? Indo na frente, ou através de algum método utilizado para chamar as pessoas ao Evangelho, a virem a Cristo, as pessoas que muitas vezes respondem a este tipo de mensagem que não é específica, que não é claro, que não explica o porquê, a necessidade do porquê de vir a Cristo, muitas vezes elas fazem um consentimento verbal à mensagem, levantam suas mãos, vão à frente, mas normalmente sem ter uma ideia clara em si mesmo de sua própria pecaminosidade, sem perceber inteiramente o que é ser um pecador diante de Deus, sem compreender claramente qual é a sua real necessidade espiritual. Elas não têm uma ideia clara sobre a sua real necessidade de perdão, porque isso não foi explicado. Por quê? Porque o Evangelho, a doutrina do Evangelho, é que explica estas coisas. O Evangelho ele não é apresentado se ele não é explicado, se os termos de salvação, de arrependimento, temas de conversão não são explicados. Assim, não haverá nenhuma compreensão, nenhum entendimento correto na mente do ouvinte de como se arrepender, de o que significa se arrepender, o que é ter a Cristo, o que é receber o Senhor Jesus Cristo.
Quando nós ouvimos pregações como essas, que falam sobre muitas coisas e fazem um convite para uma pessoa ir a Cristo sem explicar exatamente o porquê, o como, qual é a necessidade, o que está acontecendo ali é que, embora muita coisa da Bíblia foi dito, o Evangelho ficou de fora. O que foi dito ali não foi uma pregação, uma mensagem, um anúncio evangelístico. E assim como no meio arminiano, bem, grande parcela também dos calvinistas de nossos dias raramente fazem pregações especificamente evangelísticas. E por pregação especificamente evangelística, eu quero dizer pregação dedicada ao Evangelho. Pregações bem explicadas, não é? Bem persuasivas, mostrando, ensinando, urgindo, apresentando o que é conversão, o que é arrependimento, o que é o pecado, o que nos afasta do Senhor, como buscar a Deus, como se aproximar do Senhor, de que maneira a fé opera. Assim, em nossos dias tornou-se muito comum esse tipo de pregador, você vê isso na televisão, na internet, um tipo de pregador hoje, um fenômeno muito típico da nossa geração, que é esse pregador que apresenta uma mensagem bastante empolgante, veemente, com gestos, com voz bonita, com ilustrações, às vezes anda de um lado para o outro, mas sem nenhuma explicação clara dos porquês, das razões. Hoje nós ouvimos coisas do tipo com muita veemência, com beleza: os tempos são difíceis, mas não desespere, porque ainda existe um Deus no céu, um Deus que criou o céu e a terra, que enviou o seu Filho, o Salvador, a este mundo, e esse Deus ele tem um plano maravilhoso para você. Esse Deus ele te ama e ele deseja a tua felicidade. Você é um pecador, sim, mas Deus é um Deus de misericórdia, e nos momentos mais difíceis da vida, Deus ainda é suficiente, e você deve aceitar o Senhor Jesus Cristo. E para coroar esse tipo de mensagem, então é feito ali um chamado a vir à frente ou levantar a mão, e o resultado, muitas vezes, é um tipo de conversão psicológica momentânea, não duradoura. Nós vemos muito isso, o martelar do termo evangelho, porém sem explicar. E o que está por trás disso, não é? É a perda da compreensão tradicional, histórica, do que seja o Evangelho. O que aconteceu, o que nós temos hoje, é uma alteração da maneira em que o termo Evangelho é definido. E a adoção de uma forma, digamos, católica romana ou liberal de definir o termo Evangelho. Bem, nós estamos tocando aqui no termo Evangelho. E o que eu estou dizendo até aqui é que a nossa geração contemporânea é caracterizado por um tipo de pregação que se diz evangelística, onde, na maioria das vezes, o Evangelho, a doutrina do Evangelho, não está presente. Aquilo que se compreende em muitos púlpitos ou é ensinado sobre a definição do Evangelho não é aquilo que nós encontramos na Bíblia, não é aquilo que nós herdamos da Reforma Protestante. O que nós temos hoje é uma adoção de uma maneira católica romana, liberal, de compreender o que seja o Evangelho. Houve um tempo em que a maioria dos protestantes evangélicos usava esse termo Evangelho em um sentido bastante único, em um sentido bastante específico, em um sentido, se eu posso dizer, bastante restrito, não em um sentido genérico, não o Evangelho como um sinônimo para toda a Bíblia. Mas houve um tempo em que a igreja entendia que o termo Evangelho tinha uma aplicação bem específica e bem restrita, que o termo Evangelho, ele designava, ou ele designa aquelas doutrinas na Bíblia que são salvíficas, aquelas doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus. Ou seja, sempre foi compreendido, desde a Reforma e ainda antes, que o Evangelho é uma referência às doutrinas da salvação especificamente. Mas isso se tem perdido em nossos dias, e já de algumas décadas, na verdade. De maneira que algumas pessoas, ao pregarem, elas imaginam que tudo que elas pregam da Bíblia é o Evangelho. Mas isso não é correto. Isso nunca foi desta maneira. Esse termo Evangelho ou Boas Novas, ele sempre foi entendido no meio protestante
como aquelas doutrinas, uma referência àquelas doutrinas fundamentais, aquelas doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus, aqueles elementos da fé que são concernentes à salvação da alma. Em outras palavras, o Evangelho ele sempre foi entendido como a apresentação persuasiva das doutrinas referentes à salvação da alma de pecadores perdidos. O Evangelho sempre foi para o perdido e o Evangelho sempre foi esse conjunto de verdades da Bíblia que tocam nas questões salvíficas. Você se recorda como o Evangelho era pregado no passado em muitas igrejas, quando um culto inteiro, um sermão inteiro, não é, era dedicado ao Evangelho. A maioria das igrejas no passado tinha um sermão de ensino pela manhã, algumas à noite, mas sempre pela manhã a maioria, e à noite era dedicado a um sermão evangelístico. Hoje isso se perdeu. Hoje as pessoas, muitos líderes, tudo que elas pregam, elas creem que estão pregando o Evangelho. E assim, ao pensar desta forma, muitos têm se afastado da compreensão histórica, bíblica, protestante, reformada do significado do Evangelho, de que o Evangelho é uma apresentação persuasiva das doutrinas salvadoras da alma para pecadores perdidos. E como eu tenho mencionado, é dessa maneira que o termo Evangelho tem sido compreendido ao longo dos séculos pelo povo de Deus, e nunca como um termo genérico. O Evangelho é a Bíblia. O Evangelho é qualquer coisa na Bíblia. Todo o conselho de Deus. Não, mas como uma doutrina bastante específica na palavra de Deus. Agora, a Igreja Católica Romana, quando ela emprega o termo Evangelho, quando você ouve um padre usar o termo Evangelho, o Papa, ou lá no Catecismo da Igreja Católica Romana, quando a Igreja Católica emprega o termo Evangelho hoje, ela emprega de uma maneira muito vaga. Para o catolicismo, o termo Evangelho é usado de uma maneira muito genérica. A Igreja Católica usa o termo Evangelho para se referir à graça de Deus que é concedida às pessoas através dos sacramentos, ou através dos sacerdotes, não é, os padres e seus ministros. São essas bênçãos que são comunicadas às pessoas que eles consideram o Evangelho. O esquema inteiro da Igreja Católica Romana para a salvação é baseado em obras, não é isso? Todos nós sabemos disso. E esse esquema inteiro do catolicismo romano, que concede a salvação por obras, é entendido por eles como o Evangelho. Isso é o Evangelho. O catolicismo romano foi o primeiro grupo a subverter esse termo tão precioso na palavra de Deus e vestir o termo Evangelho de um significado genérico, nebuloso, não bíblico. E aí, na sequência, naturalmente, a partir do século XIX, final do século XVIII, século XIX em diante, vieram os chamados teólogos liberais, que começaram também a diluir esse significado bem específico do termo evangélico, para falar do Evangelho como a influência cultural geral do cristianismo no mundo. Seu Evangelho, eles começaram a usar o termo Evangelho para se referir à influência do cristianismo no mundo. Tudo aquilo que o cristianismo trouxe, o protestantismo trouxe na Reforma, ou o povo de Deus ao longo dos séculos, eles usam isso aí para identificar o Evangelho. Por exemplo, obras sociais. Hoje em dia, em nossa geração, mesmo obras sociais e às vezes campanhas ou discursos políticos são chamados de uma parte integral do Evangelho. Você já ouviu isso aí? O Evangelho integral, a missão integral do Evangelho. Então, distribuir cestas básicas hoje é compreendido como uma parte integral do Evangelho. Você percebe como as coisas foram mudando? Agora, tristemente, infelizmente, muitas igrejas evangélicas também abandonaram a tradição reformada e começaram a abraçar, a optar por esse sentido mais amplo aí do termo Evangelho como um sinônimo para a Bíblia inteira. Querem dizer com isso que o Evangelho, ele abrange, o termo Evangelho abrange qualquer aspecto da verdade divina na Bíblia. Então, esse é o ponto que nós nos encontramos hoje em nossa geração. A ideia de que o termo Evangelho, o Evangelho, abrange qualquer aspecto da verdade divina revelada na Bíblia. E com a adoção dessa definição bem genérica do Evangelho,
Então a ideia agora no meio evangélico é que sempre que um pregador pregue algo, alimente os santos, ou palestre numa conferência, ou reúna os professores da EBD Evangelística que tragam um ensino bem específico, ou pregue num seminário, ensine num seminário. Todas as vezes que um pregador se levante para fazer alguma coisa do tipo, ele está ministrando o Evangelho. Sempre que ele ensine algum aspecto da doutrina cristã, ele pensa que está dispensando algum aspecto do Evangelho. Não é esse o sentido que nós observamos hoje? Há uma compreensão vaga, genérica, errada sobre o que seja o Evangelho. E essa é praticamente a concepção que impera em quase todos os púlpitos no meio evangélico de nossos dias. Que o Evangelho é igualado a um sinônimo para todo o conselho de Deus. Mas, meus irmãos, meus queridos amigos, isso não é correto, isso é perigoso e isso é trágico. Eu penso que, e espero que você concorde comigo, que a falha na compreensão da definição do que seja o Evangelho está, na verdade, na raiz da ineficácia do púlpito moderno. Eu penso que é uma incompreensão sobre o significado do Evangelho que é a raiz da pequena colheita de almas de nossa geração e da invasão do mundanismo na igreja. Você observa pastores que seguem essa definição genérica do Evangelho aí, não uma definição específica, histórica, bíblica. E o que eles fazem é o seguinte: eles dirigem algumas poucas palavras no seu sermão ao não convertido. Eles pensam em um tema. Manhã e noite não faz diferença. Sempre estão pregando a palavra, então para eles estão sempre pregando o Evangelho. E aí trazem um estudo de manhã, um estudo à noite, e adicionam ali e acolá algumas palavras para o não convertido durante a pregação. Ou depois de fazerem um estudo sobre casamento, põe lá no finalzinho um apêndice evangelístico. Ou um estudo sobre conquistas e vitórias no meio das dificuldades, põe ali um apêndicezinho evangelístico. Mas lembre-se, ou melhor, observe, o que você não vê, na maioria das vezes, eu não estou criticando esses pregadores que desejam alimentar o povo de Deus, mas o que você não vê é uma pregação inteira, intrinsecamente evangelística. Eles raramente dedicam uma mensagem inteira a essas pessoas não convertidas. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Quando eu era menino, indo em muitas igrejas, eu me recordo, em igrejas arminianas, em igrejas reformadas e mesmo entre os pentecostais antigos, 30, 40 anos atrás, havia sempre um culto, um sermão inteiramente dedicado à apresentação do Evangelho. Temas de salvação dirigido ao não salvo. Um sermão inteiro dirigido ao não salvo, chamando os eleitos de Deus, chamando os não salvos ao arrependimento e à fé. Hoje não, você vê sermões em qualquer horário, em qualquer culto, e ali tem um salpicado, um pouco de exortação, arrependimento, salpicado no final um chamado emocional à fé no Senhor Jesus Cristo. E esse é o resultado da substituição, da compreensão do que seja o Evangelho. Quando você observa pastores que seguem essa definição genérica, não específica do Evangelho, então o tipo de pregação que você observa é essa. Já não há mais hoje em dia, na maioria dos púlpitos, essa diferenciação, essa distinção entre um sermão de ensino, alimentando o crente, alimentando o povo de Deus, e outro sermão, intrinsecamente, especificamente evangelístico, dirigido primariamente ao não salvo. Isso era comum no passado, no Brasil e no mundo. Hoje em dia, raramente você tem que vasculhar São Paulo, vasculhar o Brasil, para encontrar uma igreja aqui e acolá, que ainda faz essa diferenciação. Isso é um erro, para não dizer uma tragédia, e nós vamos ver o porquê em alguns segundos. Pregações evangelísticas claras, insistentes, persuasivas, específicas, com argumentos convincentes, que revelam a misericórdia de Deus, o coração de Deus em relação às almas perdidas à beira da morte, é coisa que raramente você ouve no mundo ocidental em nossos dias. Isso é o resultado da perda da compreensão bíblica histórica do significado do Evangelho.
Como disse um famoso pastor, essa arte, a maior de todas dada ao ser humano, que é comunicar a verdade do caminho de salvação, tem sido perdida. A capacidade, ou melhor, a arte de pregar o evangelho de uma maneira específica. Por quê? Porque o conceito do que significa a palavra evangelho, como eu mostrei, ou tentei descrever, tem sido mudado, alterado ao longo dos séculos. O catolicismo romano, com sua ideia genérica de que todo o arcabouço, o sistema meritório de obras católico é o evangelho, o sacramento é o evangelho, as boas obras é o evangelho, a bênção do padre é o evangelho, distribuir sopa é o evangelho. Essa é a ideia do catolicismo romano, não é? Você observa que o evangelho é isso no catolicismo romano. E essa ideia foi abordada, ou melhor, absorvida no meio evangélico, influências também do liberalismo, né, que o evangelho é tudo que nós como crentes podemos realizar no mundo e influenciar o mundo, assim, se eu sou um bom funcionário, um bom cientista, um bom artista, a minha música, a minha ciência, etc, etc, a produção de uma mente cristã, isso também é o evangelho, mas não é nada. Mas essa ideia errada, ou essa mudança de paradigma de compreensão do significado do evangelho, tem resultado no que nós temos hoje. Raramente, difícil você encontrar uma igreja que faz então essa diferenciação entre uma pregação de ensino e uma pregação especificamente direcionada ao não salvo. Na maioria das vezes que você tem um sermão sobre um tema bom, X ou Y, e ali acolá uma palavrinha de exortação ou um apêndice de alguns minutinhos finais ou segundos finais, chamando o pecador a aceitar o Senhor Jesus Cristo, e em métodos humanos bastante emocionalistas, às vezes levantar a mão, de vir à frente, etc, etc. E isso é o resultado, como eu mencionei, da perda da compreensão bíblica histórica do significado do Evangelho, uma substituição no significado. E agora, queridos, pense comigo, como só o Evangelho, marque isso, como só o Evangelho traz pessoas à conversão, e é isso que a Bíblia diz em Romanos 1,16, não é? Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, essa doutrina, essa mensagem específica, e não outras mensagens na Bíblia, mas esta é o poder de Deus para a salvação. Uma vez que é só essa mensagem, é só o Evangelho que leva pessoas a Cristo, então, se o Evangelho não está sendo pregado na maioria das igrejas, então nós não vemos muitas conversões, não é? Se nós não vemos muitas conversões genuínas, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, não está sendo pregado, essa mensagem específica, então o que os pastores e líderes têm que fazer, ou têm feito, melhor dizendo, não tem que fazer, mas têm feito, é trazer iscas e truques e técnicas de edificação de igrejas para trazer pessoas e para manter pessoas dentro da igreja local. Música de entretenimento começa a surgir com muita força, o teatro toma lugar na igreja, palestras de autoajuda, coaching, tudo isso é um esforço absurdo de pastores para trazer pessoas para a igreja, manter os que já estão ali, oferecendo iscas e mensagens, entretenimento religioso, que mantenham as pessoas ali e que levem elas a darem uma resposta positiva à mensagem que eles estão pregando. Porque se o Evangelho, que é o poder de Deus, a mensagem do Evangelho, que converte almas, o Evangelho não está sendo pregado, almas não estão sendo convertidas, igrejas estão sendo esvaziadas, os pastores estão aí buscando manter pessoas e trazer pessoas, como elas vão fazer se elas substituem o Evangelho, põem de lado o Evangelho? Bem, naturalmente, usando técnicas, uma outra mensagem. Daí a razão da explosão desse tipo de coisa dentro da igreja nos últimos 40 e tantos anos, não é? Como essas coisas escalaram de maneira absurda nos últimos anos. E não é coincidência que a perda da compreensão do significado do Evangelho ande em paralelo com o aumento dessas técnicas para trazer e manter pessoas dentro da igreja. Mas a verdade incontestável é que na palavra de Deus, nas Escrituras, a palavra Evangelho é um termo técnico, um termo totalmente específico, um termo que sempre se refere à apresentação persuasiva
daquelas doutrinas salvadoras da alma para o pecador que não nasceu de novo. O termo evangelho na Bíblia nunca se refere à edificação geral dos santos, não. Sim, um sentido muito vago, você pode dizer a Bíblia é o evangelho, claro, porque ali está a mensagem do evangelho. Mas o termo evangelho, como ele aparece nos textos bíblicos, ele nunca se refere à edificação geral dos salvos, dos santos. É sempre um termo técnico referente a uma mensagem específica dirigida ao não salvo. E aqui está um desafio que eu levanto e tem sido levantado por outros pastores ao longo dos anos, um desafio que você estude todos os lugares onde a palavra evangelho e seus derivados, no evangelos, aparecem. E todos os versículos, não é? E você vai descobrir que onde quer que o termo apareça, é sempre utilizado de uma maneira específica, nunca utilizado de uma maneira vaga, de uma maneira genérica, digamos, de uma maneira abrangente para se referir a qualquer coisa na Bíblia, como um sinônimo geral da Bíblia. Você não encontrará isso. É um desafio aqui. Pregar o Evangelho, meus irmãos, significa temas de salvação. Bem, vamos passar para as provas agora. Eu gostaria de fazer um rápido levantamento de textos, de passagens aqui no Novo Testamento, em que a palavra Evangelho ou Boas Novas aparece empregada para estabelecer o significado verdadeiro do Evangelho. Você pode fazer esse exercício, pegue aí uma chave bíblica, uma concordância, e procure lá. Enumere todos os lugares na Bíblia onde o termo Evangelho aparece e estuda em volta, estuda o contexto e observe, e você descobrirá que nunca é utilizado de uma maneira genérica, como qualquer verdade da Bíblia, mas sempre específica. Esse substantivo, evangelho, evangelion, não é? Evangelion, ele aparece no Novo Testamento mais ou menos 78 vezes, e só nas cartas de Paulo, 66 vezes. E todas as vezes, eu estou estressando esse ponto aqui, invariavelmente, esse termo se refere à revelação do conselho salvífico de Deus em relação à pregação sobre o Senhor Jesus Cristo, em relação ao chamado à salvação, à justiça justificadora, que é a agência da nova vida, não é? A justiça de Cristo na cruz. Ou seja, todas as vezes que o Evangelho aparece, está conectado a esses temas. Bem, deixa-me dar um primeiro exemplo, o primeiro texto, Marcos capítulo 1, no versículo de número 14 ao versículo de número 15, nós temos o nosso primeiro texto. Marcos 1, de 14 a 15, nós lemos o seguinte: Seu Senhor Jesus Cristo, começando com ele aqui, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não diz e crede nos profetas, ou crede na palavra de Deus, embora se deva crer, mas você percebe como ele fecha a lente da câmera, o zoom, crede nessa mensagem específica revelada por Deus. Crede nas boas novas, crede no Evangelho. E não pode haver nenhuma dúvida quanto ao significado de Evangelho aqui nesse texto, nessa passagem, porque esse Evangelho ele é pregado àquela população em geral, Cristo está fazendo aqui, pessoas que necessitam desta boa nova de que ele veio para salvar. O Evangelho aqui ele é definido como algo que se refere ao reino de Deus, é a necessidade de se arrepender, de crer. E o Senhor está anunciando aqui o cumprimento das profecias messiânicas. O tempo chegou. O reino de Deus chegou, o Messias está aqui e ele está urgindo os ouvintes a responderem a essa mensagem de arrependimento. É o mesmo chamado de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos. Aqui o termo evangélico ele é bem específico, não é? Temas de salvação. Deixa-me dar o exemplo dos discípulos agora. Abra comigo em Lucas capítulo 9, versículo 6. O Senhor envia os discípulos e, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte, para autenticar a mensagem. A mensagem específica que eles saem anunciando aqui é o Evangelho.
Eles saem, percorrem todas as aldeias, anunciando uma mensagem muito específica, muito definida, muito clara. Eles não saem ali anunciando toda a Torá, toda a lei de Moisés, os profetas, o livro dos Salmos, a diferença entre profetas maiores, profetas menores, não. Eles carregam uma bandeira, uma mensagem específica. Isso já nos mostra de cara que onde o evangelho, o termo evangelho na Bíblia aparece, tem sempre um significado bastante específico. Os discípulos, eles partem um ministério de proclamação, anunciando, é claro, a vinda do Senhor Jesus Cristo, e chamando, conclamando, urgindo as pessoas a crerem em Jesus. E eles declaram uma mensagem bastante limitada, bastante restrita, que é também poderosa, é claro, a mensagem de crer em Jesus como Messias. Não foi todo o conselho de Deus que eles saíram aqui anunciando, não. Eles não saíram anunciando coisas sobre o final dos tempos, escatologia, ou sobre Davi, ou sobre a genealogia de Cristo. Sim, possivelmente tocaram nisso para chegar no Evangelho, mas eles saíram explanando uma mensagem específica, e não todo o conselho de Deus, até porque a maioria deles ainda era ignorante a respeito de todo o conselho de Deus. Eles estavam no início aqui do treinamento na Universidade de Cristo. Você vê a mesma coisa lá em Atos, capítulo 8 e 25. Atos 8 e 25, nós lemos o seguinte: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. O artigo definido está sempre aí, não é? O Evangelho, a boa nova, uma mensagem específica. Atos 14, 7 e 15, observe o que está escrito aqui. E ali pregavam o Evangelho, dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo. Bem, a pregação do Evangelho, ela traz a ideia de argumentar com pessoas. Ele está argumentando, não é? Urgindo, instando, protestando que elas se afastem de coisas vãs. Coisas vãs são os ídolos. O termo vazio ou ídolo é algo vazio, que não possui vida. Isso descreve aqui a obra missionária de Paulo, claro, na cidade de Listra, de Derbe e naquelas regiões circunvizinhas. Paulo pregava uma mensagem específica. Ele não chegava e começava a discutir sobre muitas e muitas coisas necessariamente. Aqui está uma mensagem bem específica. Embora debatia com os judeus, seu foco era o Evangelho. Atos 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Mais uma vez, o termo evangelho é usado para denotar um tipo de pregação que conduz o perdido a crer em Cristo. Você está percebendo como as cores estão tomando forma de que o termo evangelho é uma mensagem específica para a condução do não salvo à salvação, e que se isso não estiver na mensagem, o evangelho não foi pregado. E eu temo dizer que há púlpitos que pregam muitas vezes nas semanas, mas talvez há anos que não pregam o Evangelho, porque abraçaram essa ideia de que tudo que pregam é o Evangelho, porque o Evangelho é um sinônimo genérico para toda a Bíblia. Então, se estão pregando qualquer coisa da Bíblia, estão pregando o Evangelho. Isso é um erro. Você vê o perigo em que nós nos encontramos? Que muitos pregadores que abraçaram esta ideia já há décadas, há anos, não pregam o Evangelho, apenas salpicam a mensagem ali e acolá com um termozinho evangelístico, um apêndice no final, não estão pregando o Evangelho. E é triste que alguns dizem que querem defender o Evangelho, fazer uma coalizão pelo Evangelho, mas talvez nem saibam o que é o Evangelho. Não pregam especificamente o Evangelho. Não é triste a ignorância que leva ao orgulho, ainda embora haja uma boa vontade, uma sinceridade desses homens de Deus, alguns deles? Bem, aqui está. O Evangelho é usado para denotar
pregação que conduz o perdido a Cristo. Abra comigo agora o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 2. 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 2. Paulo dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual o quê? Evangelho, não é? Pelo qual evangelho também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Também vos notifico o evangelho, pelo qual também sois salvos. O chamado à salvação é essa mensagem específica. O evangelho é este que é o poder de Deus para a salvação. E aqui nesse texto, o termo evangelho é esse componente específico da verdade de Deus, a Bíblia, que pessoas não convertidas ouvem no período de sua salvação, de sua conversão. Paulo, então, ele vai proceder aqui imediatamente a declarar que o evangelho, na sequência dos versículos, o evangelho é a respeito de Cristo que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele está falando do evangelho. Eu preguei para vocês, eu entreguei para vocês o evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você está observando como o evangelho, o termo evangelho é uma mensagem bastante clara, específica sobre Cristo, arrependimento, fé, salvação, centra-se nestes tópicos, dirigido ao não salvo, o evangelho que vos preguei para a vossa salvação, no qual tendes crido. 1 Coríntios 4,15 é um texto poderoso aqui. Paulo ele usa o termo evangelho de um modo bastante significativo, não é? É usado como meio ou agente do novo nascimento. Bem, eu tenho aqui uma lista diante de mim de 20 textos, mas por causa do tempo eu não posso seguir nesses textos. Eu gostaria que você fizesse o exercício. É muito fácil. Pegue uma chave bíblica, uma concordância. Uma chave bíblica, uma concordância, é um desses livros que põe os termos bíblicos em cadeia. Por exemplo, onde é que o termo amor aparece na Bíblia? Encadeia todos os versículos onde aparece amor. Onde é que evangelho aparece na Bíblia? Encadeia todos os versículos que aparece evangelho. Aí fica fácil para você ir direto nos textos onde evangelho aparece e ler, como nós estamos lendo aqui, e perceber o que eu estou acabando de afirmar, que o evangelho é bastante específico na Bíblia. De maneira que se um pregador, um pastor em uma igreja local não crê nessas verdades, bem, é o evangelho, essa mensagem específica que Paulo diz ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, o poder não é gritar, não é correr, não é fazer assim com a mão e chorar e andar. O poder é a mensagem. O pregador ele deve instar, ele deve urgir, porque senão não é pregação. Ele está falando com pessoas que estão morrendo, ele não pode ser frio, ele deseja vê-los convertidos. Como pode ele pregar sobre arrependimento sem pensar sobre o julgamento? Proclamar as boas novas sem lembrar do verme que nunca morre, da chama que nunca se extingue, das trevas densas? Assim há veemência, há instância, há um pleiteio, mas ele usa essa mensagem, essa doutrina. Assim, o poder é a mensagem, de maneira que se não há essa mensagem, então não há poder nenhum. O poder é do Espírito que aplica esta mensagem. Bem, deixe-me correr para a conclusão. O Evangelho é uma mensagem específica, bastante específica. Essa mensagem deve ser pregada e pregada regularmente, continuamente. Assim tem feito o povo de Deus ao longo da história, dedicado pelo menos um culto semanal a uma mensagem especificamente evangelística. Em nossa igreja, todo domingo à noite, desde o início desse trabalho, nós temos um sermão evangelístico. E eu espero em meu coração que todos os que chegaram à nossa igreja recentemente já tenham percebido isso, porque todos os membros e congregantes antigos percebem. Pela manhã nós temos uma mensagem de ensino para o crente, para o salvo, alimento aos santos, edificação, mas à noite é o evangelho, é diferente da mensagem da manhã. E como no passado, um culto inteiramente dedicado à pregação do evangelho, porque essa é a mensagem designada por Deus para salvar pecadores. E se nós queremos alcançar pecadores, essa mensagem específica deve ser pregada. Lá em Coríntios
1 Coríntios 9,16, nós temos então esse texto belo. O último texto, eu chamo a sua atenção novamente, corremos para a conclusão. Paulo dizendo, observe, gostaria que você ouvisse o tinido, o timbre, o sentimento, o poder dessas palavras. Preste atenção, observe a gravidade. 1 Coríntios 9,16. Porque Paulo está falando como um pregador aqui. Entenda isso, ele está falando como um pregador. Porque eu, como um pregador, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, Cristo impôs sobre ele. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo fala sobre o evangelho, uma mensagem específica, não todo o conselho de Deus. Irmãos, nós podemos ser fiéis a Deus, a palavra de Deus, ser fiel às grandes doutrinas da fé, todo domingo expositivamente, proclamar as grandes doutrinas da fé, a Trindade, a encarnação de Cristo, a doutrina dos anjos, a perseverança dos santos, a queda, a eleição. Mas será que nós somos inteiramente fiéis à palavra de Deus se nós não pregamos o Evangelho? É uma pergunta a ser feita a todo pastor, não é? Que querem ser fiéis à palavra, defensores da fé reformada. Nós podemos ser fiéis à palavra de Deus sendo fiel às grandes doutrinas, estando martelando os 5 pontos aí do calvinismo e as grandes doutrinas expressas na Confissão de Fé de Westminster, Batista, Savoy, maravilhoso. Mas a pergunta é, será que nós somos inteiramente fiéis à palavra de Deus se nós não pregamos o Evangelho? E ai de mim se não anunciar essa mensagem específica, o Evangelho. Nós não poderemos alcançar a cidade, o bairro, se nós não estivermos operando corretamente o mais importante, o mais significativo departamento da obra de um evangelista, de um pregador, que é o evangelista. O departamento mais significativo, mais importante de um pregador, de um pastor, é a obra evangelística, porque é por ela que pessoas são convertidas para então serem treinadas, discipuladas, pastoreadas. Se um homem não prega o evangelho, ele está falhando na obra mais particular, significativa de seu chamado. Como pregadores, nós devemos nos perguntar, não é? Um pastor deve se perguntar isso, ele é sincero, se é correto, se é justo esperar que outros crentes venham fazer parte da igreja dele, ou da igreja que ele pastoreia, caso os sermões evangelísticos não sejam pregados regularmente. Será que um pastor deve esperar que outros crentes venham fazer parte da sua igreja, se ele não prega regularmente o evangelho? Porque como é que eles poderão ser instrumentos de Deus, esses crentes? Trazer amigos, parentes para ouvir o evangelho, se o evangelho não é pregado na igreja desse pregador? Você percebe o mal? Será que um pastor deve realmente esperar que outros crentes venham e permaneçam na igreja onde ele pastoreia, se ele não prega o evangelho? Esses crentes não terão a instrumentalidade de trazer amigos, familiares e parentes? Não é triste? Eu recebo às vezes e-mails e ligações, pastor, estou evangelizando minha família, colegas de trabalho na universidade, mas, pastor, eu preciso confessar isso, eu não consigo chamar eles para vir para a minha igreja. Uma das coisas mais tristes de ouvir. Eu não consigo trazer eles para a minha igreja, porque além do evangelho não ser pregado, o que há ali é entretenimento mundano. Não é triste uma situação dessa? Deve um pastor esperar que um crente fique na sua igreja quando ele não prega o evangelho regularmente? Até aqui, marque você, eu tenho falado sobre a pregação evangelística como sendo um agente de ganhar almas, porque é isso que nós encontramos na Bíblia. Agora, no Novo Testamento, e você perceberá isso, o Evangelho ele tem um papel duplo, e eu tenho mencionado isso muitas vezes. Porque o Evangelho, além de convencer, de instar, de suplicar, de rogar, de advertir, com intenção positiva, é claro, a pregação evangelística, marque isso também, ela também opera negativamente. E isso é algo que
a maioria dos pastores, seminaristas com quem eu converso não parece perceber, não aprenderam e já não é mais ensinado no seminário. Além de persuadir o indivíduo, rogar, suplicar que ele vá a Cristo, que ele se arrependa e explicar como, não é a pregação evangelística também, ela opera negativamente, porque o evangelho opera ofendendo. O evangelho também opera afastando pessoas impenitentes, interesseiras, insinceras para fora da igreja. Você sabia que essa é uma função divina do evangelho? Alguns ficam de cabelo em pé quando às vezes eu menciono e explico isso. Que o evangelho também, essa mensagem, o evangelho, quando é pregada, ela tem uma função também de afastar pessoas impenitentes, interesseiras, insinceras, porque o evangelho também é, na sabedoria de Deus, uma das suas funções é proteger a igreja de Cristo. Pense comigo, se o evangelho é pregado todos os domingos, da maneira como os irmãos têm observado em nossa igreja, em outras igrejas, se essa mensagem sobre eu sou um pecador miserável, pobre, cego, nu, desprezível, são termos bíblicos, não meu. Eu estou condenado, não é que eu vou ser condenado, eu já nasci condenado. E não há nada em mim que agrada a Deus, minha obra é trapo de imundície, e a menos que eu me arrependa no pó e na cinza e dependa de Cristo para a salvação, eu nunca encontrarei um lugar no céu. Ouvir isso aí todo domingo, de maneiras diferentes e textos diferentes, não é agradável. Não é agradável. Isso vai direto contra o orgulho humano. Direto contra o monstro do orgulho humano. Assim, uma pessoa interesseira, insincera, impenitente, que está ali na igreja para causar confusão, que não está buscando a Deus, não. Ela não vai aguentar ouvir isso aí todo domingo e ela vai se mandar. Eu vou buscar outra igreja, uma igreja mais light, uma igreja contemporânea, uma igreja mais picante, mais borbulhenta, que tem aí o evangelho, a palavra, mas esse negócio de ficar ouvindo que eu sou um traste, uma miséria, uma desgraça diante de Deus, eu não aguento isso, o meu orgulho não aguenta isso, eu vou embora. Você percebe? É uma espada de dois gumes. Ela corta para dentro, chamando o eleito que quer ouvir essa mensagem. Sim, eu sou um desgraçado pecador. Eu entendo, eu sou culpado, é verdade, sou eu. Esse pastor não me conhece, mas ele está falando de mim. Mas ele está dizendo também que Cristo salva pecador, que Cristo veio para pecador, que ele intercede pelos transgressores, que eu sou um pecador, eu vou vir, ele vai me salvar, eu amo isso, eu quero isso, eu venho a Cristo, eu sou salvo. Essa mensagem corta para dentro, chama os eleitos e corta para fora, protegendo a igreja de pessoas insinceras, impenitentes, insinceras, interesseiras. Porque você, como eu, sabe que há muita gente que vai na igreja, por quê? Porque não tem nada para fazer na vida, porque está procurando uma esposa, um marido, porque tem biscoito e refresco depois, tem um bate-papo, porque tem um ambiente ali confortável, o pessoal é gente boa, eu estou cansado, vou para a igreja, vou aceitar esse convite, ou porque a igreja tem uma audiência, eu tenho uma plataforma, minhas ideias, eu quero promover essas ideias na igreja, criar um partido político, promover minhas teorias, e o evangelho vem e rebate isso. Porque eu ouvi todo domingo essa mensagem da lei e também o chamado ao arrependimento e à salvação não é prazeroso. Assim você percebe, o evangelho tem no Novo Testamento um papel duplo. Além de convencer, rogar, suplicar, instar, advertir com uma intenção positiva que a pessoa se arrependa e venha a Cristo, o evangelho, a pregação do evangelho opera negativamente. Ela ofende as pessoas. Claro que ofende, pastor. Porque nós lemos na Bíblia sobre o quê? Sobre a ofensa da cruz. E não é a cruz o evangelho? A ofensa da cruz e de seus mensageiros, os mensageiros da cruz, sendo o quê? Cheiro de morte para morte nos que perecem. E cheiro de vida para vida nos que irão abraçar esta mensagem de arrependimento e fé. Assim, meu querido irmão, amigo, se você nunca entendeu isso, há algo errado em sua compreensão. Há uma diferença clara em nossa pregação da palavra de Deus. O evangelho é uma mensagem específica e a cada domingo como pastor eu trago um aspecto novo, fresco, diferente do evangelho. Os puritanos, alguns deles, diziam que o evangelho, ou evangelho,
é um diamante. E um diamante, ele tem muitas facetas, não é cortado para que o brilho brilhe em muitos lugares. E o que eu faço todo domingo é pegar esse diamante no púlpito à noite, é girar esse diamante e trazer uma faceta diferente do diamante. Vocês já observaram isso? Trazer um texto que contenha o Evangelho. Perscrutar na Bíblia e encontrar os textos evangelísticos, arrependimento, o que é o pecado, como ele se manifesta, a promessa de Deus, o que é o Evangelho, o caminho de salvação, o caminho de perdição. Os irmãos pararem e observarem ali, nós diferenciamos a sermão evangelística. Você vai enumerar aí, nesses 9 anos, uns 450 sermões evangelísticos disponíveis. E sabe o que eu ouço às vezes de gente que visita a nossa igreja na internet? Ah, essa igreja não apela, não faz apelo para ir a Cristo. Não é triste? Como pastor, estou colocando as tripas para fora, apelando e urgindo as minhas emoções. Às vezes eu chego em casa, minha esposa pensa que eu estou doente, branco, fraco, sem energia, amarelo. Quase doente, porque eu estou colocando a minha alma inteira, a minha mente, meu corpo, urgindo, estando, e dizendo e aplicando. E aí as pessoas dizem, essa igreja não fazia um apelo, porque na mente delas, apelo é levantar a mão, é ir à frente. Elas não compreendem o Evangelho. Mas este é o Evangelho, que vos arrependeis, a instância, a urgência. E o que é arrependimento? É isso, é isso. O que não é arrependimento é isso. Aqui está um exemplo. O que é fé é isso, o que não é fé é isso. Como acontece a conversão, textos da palavra de Deus, no Novo e no Antigo Testamento, que o Evangelho está no Antigo Testamento também, mostrando exemplos de conversão, de salvação, de certeza e tudo mais. Assim, o Evangelho, voltando ao nosso ponto, tem esse aspecto duplo de vida e um aspecto de morte. E quando ele é pregado regularmente na igreja, todo domingo, a igreja é santificada, porque pessoas insinceras não vão durar muito ali, e pessoas que estão criadores de problemas, não é? E pessoas que estão realmente buscando compreender o caminho de salvação, sentirão o peso do Evangelho e clamarão por misericórdia e por salvação no tempo da graça de Deus. Quando essa pregação evangelística específica, equilibrada, ela é deixada de lado, então esse elemento desafiador que produz a convicção de pecado é reduzido, não é? E as igrejas, elas podem de fato começar a se encher de pessoas, mas pessoas que muitas vezes deram apenas um mero consentimento intelectual à mensagem da Bíblia, disseram, eu levanto a mão, eu creio nessa mensagem, ela é bonita, ela é para mim, eu quero isso, estou cansado desse mundão, esse povo doido, esse povo de vazio, eu gosto dessa mensagem, mas elas deram um consentimento superficial, porque não foi informadas a elas o que é o pecado, o que é arrependimento, qual é a sua necessidade espiritual, como vir a Cristo, e a perda da pregação verdadeiramente evangelística. Então ela segue essa tendência que eu tenho mencionado, de entrar na igreja técnicas humanas e todo tipo de entretenimento para manter e segurar as pessoas ali. E essas igrejas, então, uma vez que recebem muitos, entre aspas, convertidos não convictos de seus pecados e da necessidade de arrependimento e superficiais, então essas igrejas se veem tendo que satisfazer os gostos mundanos dessas pessoas, de maneira que os cultos passam a consistir de quê? De entretenimento, teatro, jogral. Cada domingo um entretenimento bonito, diferente, para manter as pessoas voltando. O culto passa a consistir disso. E as igrejas começam a se afastar de suas características piedosas, típicas das igrejas do passado, não é? É claro, é certo que há outros fatores que têm contribuído para o estado da igreja no presente, mas a perda da pregação evangelística regular, específica, é a principal influência do estado da igreja hoje. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele declara nessas palavras, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E ai de muitos pastores que não pregam o Evangelho. E ai da igreja local, sem essa mensagem específica do Evangelho todos os domingos, para onde nós vamos levar nossos familiares, para ouvir a mensagem, a única mensagem que pode salvar a alma delas, se ali não é pregado. Se tudo que é ali é uma boa palavra, com um pontinho ali, uma palavrinha para o não convertido, um sorriso para ele, uma declaração que Deus é amor e tem um plano maravilhoso para você. Bem, a resposta à pergunta
o termo evangelho é um sinônimo simples para toda a Bíblia ou é uma doutrina específica na Bíblia? Bem, a resposta é uma doutrina específica na Bíblia. O evangelho são as doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus, aqueles elementos da fé concernente à salvação da alma, são temas de salvação, e o termo evangelho sempre foi compreendido como uma apresentação persuasiva dessas doutrinas salvadoras da alma ao pecador perdido. E é dessa forma que o termo evangelho, boas novas, tem sido compreendido ao longo da história pelo povo de Deus, e nunca como hoje, como uma referência genérica a qualquer tema da Bíblia. Deixe-me recomendar para todos aqui um livro que, na minha opinião, é uma barra de ouro, um tema que fundamenta esse ponto que nós lidamos hoje, um livro que fundamenta esse tema. Eu gostaria que toda pessoa em nossa igreja lesse esse livro. Isso vai lhe ajudar. Se você está buscando ao Senhor, isso vai lhe dar grande direcionamento. Se você está evangelizando em casa, na rua, no contato evangelístico, isso vai lhe ajudar poderosamente a afiar a espada. É o livro Médico de Almas, o Ministério do Evangelho. O pastor Peter Mastas, nesse livro, ele traz aqui toda a tradição reformada, mostra como os apóstolos pregavam, trabalha essa questão do termo evangelho, ele desenvolve muitos textos, mais do que eu desenvolvi hoje aqui à noite, e mostra como acontece a conversão, a compreensão bíblica correta. Esse livro aqui, se você precisar de um seminário, se 2 livros estivessem presentes nos seminários de hoje, que é esse, e aquele outro livro, não como qualquer outro livro, interpretando a Bíblia, não como qualquer outro, seria o suficiente para sair uma multidão de jovens ali prontos para pregar. Sabe o que acontece hoje, meus irmãos, nos muitos seminários? É que muitos seminários, embora bons seminários no meio reformado, eles não produzem bons evangelistas. Eles não produzem bons pregadores do Evangelho. Eles produzem bons intelectuais, pregadores filosóficos, que saem dali e estão prontos para abrir um bom blog, uma boa página e defender a fé e responder questões complexas, maravilhoso, mas não bons evangelistas, não bons pregadores do Evangelho. Esse é o grande mal de nossos dias. E porque muito jovem não ouve o Evangelho na sua igreja, ele vai para o seminário, é treinado e assume uma igreja sem saber como pregar o Evangelho, porque não ouviu ao crescer na igreja ou ao frequentar uma igreja e não aprendeu no seminário. E o que nós temos hoje é o quê? Grandes intelectuais e quase nenhum pregador do Evangelho. E por trás disso certamente está Satanás, não é? Que pensou, se eu mudar e alterar o significado do Evangelho, bom, eu tenho uma grande vantagem nos pregadores e nas igrejas. Não é o que está acontecendo hoje? Ou seja, esse estudo é um chamado a retornarmos a uma compreensão específica do Evangelho, uma pregação específica, temas de salvação urgindo, instando com o pecador que se arrependa de maneira simples, na dependência do poder do Espírito, porque é Ele quem converte.